Opa, fala aí, Gustavo Faria do Mestre do Mac na área. Tô com um problema, já resolvi, mas quero contar pra você que deu uma treta, uma zica aqui no meu iCloud e ele tava consumindo todo o espaço em disco. Então, qual é o mestre no Mac? Qual é a missão? Como resolver o problema do iCloud consumindo todo o espaço em disco. E eu encontrei várias pessoas reclamando disso na internet, nenhuma solução em definitivo do porquê que isso acontece. O usuário Mac tem medo de mexer nas entranhas do Mac, mexer ali no iCloud e perder tudo. Mas fica tranquilo que eu vou te ensinar direitinho todos os passos para resolver o problema do iCloud consumindo todo o espaço em disco, com calma, técnica, precisão, sem estresse, sem dor de cabeça, atrito zero. Qual era o cenário, né? O que aconteceu? Eu tinha mais ou menos ali uns 120 gigas livres no meu Mac e tudo funcionava de boa, tudo bem, né? Às vezes, em relação ao iCloud, eu tinha que baixar os arquivos do podcast de novo. Por quê? Porque os arquivos do podcast, eles não são exatamente usados. Eu não abro esses arquivos. É trilha, então eles são referenciados. Eu vou produzir o podcast, finalizar o podcast, ele referencia a trilha e sai. Claro que ele lê, né, obviamente, mas isso, no meu entender, não conta como se o arquivo fosse aberto. Agora, ali, sei lá, uma vez a cada 3 meses, tirando a questão de velocidade, né? Já falei do cache que tá bacana, o cache do iCloud, vou deixar o link, né, desse papo também aqui embaixo, que tá muito bacana o iCloud com cache aqui no Brasil. E, ok, né? E eu resolvi fazer uma limpeza. E aí eu fiquei com mais ou menos ali uns 230 GB livres. Aí que começou a dar o problema, né? Que começou a acontecer. O CloudKit, ele começa a baixar as coisas, né? Ele vai enchendo o cache, especificamente o com.apple.bird. Só que ele continua baixando as coisas, né? Mesmo ele não para, vou deixar aqui 100 GB para você, vou deixar 50 GB para você. Não, ele vai baixando, ele não para de baixar. Chegava no ponto que eu ficava com 10 GB livres. Tinha horas que eu ficava com 600 mega. Ele saía consumindo o espaço e aí eu precisava botar para ele se acertar. A máquina ficava extremamente lenta. Várias vezes eu tinha uma reunião, eu chegava na reunião, abria o Mac e aí ele tava bobo. Eu não conseguia, ele tava sem espaço, não conseguia abrir nenhum aplicativo, nada, tinha que botar. Aí eu entrava na reunião pelo iPhone e falava, tô aqui botando o Mac, né? Enfim. E quando o Mac voltava, eu entrava pelo Mac. E eu testei várias soluções para esse problema. Eu já tô com esse problema aí há alguns meses. Eu fui testando várias soluções, né? Eu fiquei monitorando o espaço livre. E aí chegou a 50 gigas. Apaga o cache. E aí vem a primeira coisa importante. O cache pode ser apagado sem dó. Então não tem medo. Quando é cache, a palavra é cache, você pode apagar sem dó. Essa é a coisa mais importante desse vídeo. E aí, né, ficava ali, chegou mais ou menos ali em 50 gigas livre, aí eu apagava o cache, né, o com.apple.bird. Só que não resolvia. Por quê? Porque quando a tampa estava fechada, ele continuou fazendo download, né, e não acionava esse monitoramento,
E aí quando eu abri o Mac, tava lá sem espaço enfim, eu tentei reiniciar o processo, né, Bird. Nada, não consegui resolver esse problema. E aí qual foi a solução definitiva que eu consegui fazer funcionar? O Hazel. O Hazel, ele é um organizador de arquivos. Deixa eu minimizar aqui. Pegar o Hazel, e eu falei assim pro Hazel: Hazel, sabe essa pasta aí com.apple.bird, que é essa daqui, ó, no Finder? Fica dentro, né, dos caches, CloudKit, com.apple.bird. Vou até dar uma olhadinha no espaço dela. Tá com 62 megas, tá domado. Quando ela, eu vim aqui no Hazel e falei, ó, quando ela tiver um tamanho acima de 10 megas, apaga, joga pro lixo. Se você der uma olhada na minha lixeira, você vai ver as pastinhas, né? Essas aqui são as pastinhas daqui do com.apple.bird, que ele tem várias coisinhas aqui que ele vai, né, baixando de cache. Ainda tá consumindo espaço, você tá vendo que eu tenho 96 gigas livre, eu falei pra você que eu tenho mais ou menos 230. Eu preciso esvaziar a lixeira, deixa eu esvaziar aqui a lixeira, e você vai ver o tanto ele vai bater mais ou menos, aumentando ali 130, 150, 218, aí os 220, 230, talvez até um pouquinho mais. Essa foi a solução que eu fiz. Embora eu esteja mandando para a lixeira, ele consegue... Eu apaguei a lixeira, não precisava apagar a lixeira, tá? Ele consegue se virar bem com apagando a lixeira. Ele automaticamente consegue se resolver nessa história. Ele, você tá aqui no lixo, ele apaga, né? Tá funcionando bem. Coca, mas você poderia fazer, sabe o quê? Você poderia apagar direto, faz aí um script para apagar direto, sem passar pela lixeira. Eu tentei fazer isso, só que ele não apaga muito bem. Quando nessa solução aqui dos 50 megas que eu fiquei monitorando, eu tentei apagar por script, mas não funcionava muito bem, não apagava direito. Essa de mandar para lixeira tá funcionando maravilhosamente bem. Queria deixar essa dica para vocês. Então aqui o resumo. Não sei a causa, eu já tentei deixar pouco espaço livre, eu já criei um arquivo falso de 100 GB, 150 GB para ficar ali com 100 GB livre e nada, ele quer baixar, então não sei a causa. Eu tentei várias soluções, mas o que deu certo foi o Hazel mandando para a lixeira quando a pasta com.bird.apple está muito grande. Eu coloquei ali uns 10 gigas, porque de repente vai que, né, tem alguma coisa ali vital, baixando isso atrapalha download de arquivo. Contraindicações nenhuma. Tirando essa questão ali da lixeira, eu não vi nenhuma contraindicação. Se está funcionando bem. Então não tem nenhum arquivo ali que não está sendo baixado, nem nada. Né? Como falei, né? Isso aqui tem duas morais. Cache pode ser apagado sempre que tudo que tiver dentro dessa pastinha de cache pode ser apagado. Porque, como o próprio nome já diz, a cache vai baixar de novo. Dentro do... Tudo aqui você pode apagar. Não é o que está dentro do cache, ele vai se recompor. Mas especificamente o problema que eu estava era aqui no CloudKit. Né? Eu fiz aquela estratégia de ver quem era o vilão, de ver quem estava consumindo espaço. E era aqui dentro do CloudKit o com Apple Bird. Esse carinha daqui. E a outra moral da história é: tenha ferramentas.
na sua carteira de apps. Eu tinha uma ferramenta para monitorar o espaço livre com 50 GB, o Hazel para monitorar o espaço ocupado pela pasta. Isso aqui é importantíssimo para você ter uma boa experiência com o seu Mac. E quero saber de você agora, se você já passou por esse problema, se você tá com esse problema, coloca aqui nos comentários, né, como é que você resolveu, como é que você tá lidando com isso, como é que, se você vai aplicar essa estratégia, e se você não teve esse problema, eu quero que você me diga aqui nos comentários qual é a ferramenta mais legal, a ferramenta mais bacana que você tem na sua carteira de aplicativos de Mac. Tá aí, tá entregue como resolver o problema do iCloud consumindo todo o espaço em disco. Tchau, tchau, até a próxima. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão.